Olá pessoal, hoje falaremos sobre algo pontual, mas na verdade a princípio parece algo pontual, mas não é, que é a culpa. Se você que está em casa, no trabalho, estudando, fica muito incomodado por sentir muita culpa inúmeras vezes, fique aqui comigo. Meu nome é Silmara, eu sou psiquiatra, estou aqui no Conexão SM no JD1 Notícias e quero falar sobre esse assunto para vocês. Culpa é algo extremamente importante que faz parte da vida de todo ser vivo. Temos sentimentos, temos culpa. Tem uma frase que a culpa, na época Freud já dizia, culpa é o mal-estar necessário para a civilização. O que isso quer dizer? Quer dizer que se não existisse culpa, não existiria vida em sociedade. Sem culpa, cada um não teria limite, né? O espaço de cada um não existiria, os relacionamentos seriam muito tumultuados e invasivos, e realmente não existiria respeito. A culpa, então, ela tem muitos elementos benéficos, mas ao mesmo tempo ela prende, ela aprisiona, ela faz muito mal. E realmente, culpa é uma das coisas que adoece muito as pessoas. A culpa, dependendo, ela está atrelada ao medo, à insegurança, à mágoa, à raiva. E hoje eu gostaria que vocês olhassem para a culpa de uma forma diferente. Todos os nossos sentimentos, inclusive a raiva, o rancor, até o ódio, todos eles falam de coisas que estão fora do lugar. E a culpa é uma dos principais. Eu sempre falo que a culpa é um sinalizador. Está te dizendo que tem algo fora do lugar. O que será que você tem feito na sua vida que está fora do lugar? Mas é muito diferente você olhar com um olhar de constatação para um olhar de crítica, julgamento e condenação. Eu sempre gosto dessa frase porque as pessoas fazem isso naturalmente, automaticamente. Julgam, criticam e condenam, inclusive principalmente a si mesmo, sem olhar para o todo. Eu falo que se você ficar focado na culpa, você está olhando para algo pontual. Em muitas situações, se a gente não olhar para o todo, a gente não vai entender o que está acontecendo. Se a gente pegar aqui e só olhar aquela bola, não vai dar para saber do que nós estamos falando, ou se olhar só os microfones até dá para ter uma ideia maior. Então, normalmente, a culpa está dizendo que você precisa ampliar. Então, aquilo é um sinalizador. Você já parou para observar quantas vezes você fica culpado por ter feito algo ou outras vezes não feito? Isso não é ser um sinalizador? Eu sempre gosto muito de falar de relacionamento, de qualidade de vida, e as pessoas vivem muito culpadas por também não saberem aproveitar o tempo delas e por buscarem o perfeccionismo. Eu sempre repito, mas é que eu tenho observado muito na sociedade atual a necessidade, o desejo, às vezes não é só desejo, a necessidade da perfeição. E isso também gera culpa. Então, algo que era para ser bom, a pessoa quer ser metódica, dedicada, organizada, se transforma em culpa, sim. Se ela começar a se sobrecarregar e ficar com muita raiva, ela vai começar a ficar culpada, principalmente quando ela não observa resultados. Então, quando a gente fala de culpa, existem vários vértices. O vértice que mais faz sentido para as pessoas é a culpa nos relacionamentos. Quando o seu parceiro, a sua parceira fala algo para você e te culpabiliza, nós temos que parar e prestar atenção. Nós, seres humanos, demoramos muito para ter maturidade para nos conhecermos. E é algo muito importante que é feito naturalmente, que é a projeção. Jogar para o outro responsabilidades nossas que muitas vezes temos dificuldade em assumir. Projetar no outro, então, é jogar para o outro coisas suas não resolvidas. E muitas vezes, quando a gente faz isso, vem a sensação de culpa. Então, nós podemos falar de diversos vértices aqui que a culpa é gerada. Então, já falei da culpa por você fazer algo em excesso, por não fazer, por projetar. Projetar é jogar no outro. Então, por exemplo, as pessoas estão muito irritadas com elas, insatisfeitas, frustradas. E aí elas começam a ficar muito incomodadas com os companheiros. Só que com o decorrer do tempo e a passagem, elas começam a se sentir culpadas. Por que elas se sentem culpadas? Porque inconscientemente, nem sempre está na consciência, elas percebem que aquilo está fora do lugar, que elas estão fazendo algo errado. Então, muitas vezes, a culpa está atrelada a algo explícito. Foi grosseiro, foi inadequado. Como assim grosseiro e inadequado? Falou de uma forma ríspida, sem precisar, fez uma brincadeirinha ali com os casais sem precisar. Tem vários elementos, né? Aqui eu tô falando da projeção, mas, por exemplo, esqueceu de algo importante para o companheiro, para a companheira. Tudo isso é um sinalizador. É um sinalizador para você ficar se culpando? Não, só para dizer que tem algo fora do lugar. Voltando ali para a projeção,
Essa é uma das maiores dificuldades, se não a maior dos casais, né? Dos relacionamentos. Mas não é só, eu tô falando dos casais, que é o que eu vejo que mais atrapalha a qualidade de vida das pessoas, mas vale para todos os tipos de vínculo. A mãe que fica brava com o filho, porque vê no filho uma característica dela que ela não gosta, no casal, né? Então vamos pensar. O casal que um dos elementos estava muito frustrado no trabalho, aí vê o outro companheiro feliz, animado, construindo, crescendo, é claro que quer que o companheiro cresça, isso é natural, mas se a pessoa está muito empobrecida, muito triste, se sentindo muito pequena, muitas vezes ela vai começar a agredir o companheiro. Gente, é incrível, cada caso que eu já escutei, principalmente as pessoas que têm baixa autoestima, como elas têm a necessidade de serem grosseiros com o outro, né? Então esse é um outro vértice da culpa também, jogar para o outro aquilo que não é seu. Por isso que tem uma história que fala, história não, isso está atrelado aos estudos, né? Quanto mais Pedro fala de João, mais eu sei sobre Pedro. Isso quer dizer que quanto mais a gente fala do outro, mais de nós estamos falando. E se você quer observar e quer se livrar ou diminuir, se livrar é impossível, mas quer diminuir a culpa na sua vida, comece a focar mais em você. Quando nós focamos em nós, com amor, e não com olhar narcisista, mas nós nos percebemos. Quanto mais nós nos percebemos, menos nós precisamos ficar com sentimento de culpa. Então a culpa vem e a culpa vai. Ela não tem que ficar permeando a nossa vida constantemente. Principalmente culpas recorrentes, né? Quanto mais a gente aprende com as situações, menos a gente precisa fazer aqueles movimentos e para que aqueles sentimentos ruins perpetuem. A gente tem que sempre dar voz e vez para o que a gente está sentindo. Como dar voz e vez? Poxa, hoje eu realmente fiquei muito culpado. Eu fiz algo que eu não gostaria de ter feito. E logo em seguida me arrependi. E aí eu vou ficar nisso, vou ficar ruminando essa situação, independente da etiologia, da origem. Não, eu vou falar, nossa, se eu magoei alguém, eu vou lá e falo, sinto muito, desculpa, perdão. É muito importante a gente ter ato de humildade, sabe? E o ato de humildade é isso, a gente reconhecer que nós erramos. Gente, enquanto seres humanos, nós somos muito falhos. Eu falo que quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe que a gente erra e erra muito. A gente erra o tempo inteiro. E humildade é isso, é você reconhecer, é falar, sinto muito, desculpa, estou aqui. E quando a gente ama, a gente está ali do lado, né? Claro que se for coisas repetidas muito invasivas, não. Mas nós estamos sempre errando e é muito importante a gente estar do lado de quem a gente ama, que seja a companheira, que seja os filhos, que sejam os pais, que sejam os colegas de trabalho, os amigos que nós escolhemos, né? Nem todo mundo que nós convivemos nós amamos, com certeza isso não é assim. Então, toda vez que nós temos um ato de humildade, a culpa, ela para de ficar permeando a vida. Então, ela aparece e vai embora, aparece e vai embora. Igual eu brinco, a pessoa fala que ela tem sempre sinusite. Normalmente, ela tem uma predisposição a sinusite. Aparece uma virose, a virose vai embora. E a sinusite vai embora. Em outro momento, aparece outra virose, vem sinusite de novo. E assim a culpa, ela vai e volta. Não tem como ela não existir para que exista qualidade de vida. Inclusive, gente, como eu falei, sem culpa não existiria convivência, não existiria sociedade. Outra situação que traz muita culpa para as pessoas é quando elas sentem muita raiva. Gente, todos nós seres humanos é algo instintivo a raiva, né? Na verdade, tem uma brincadeira que eu gostaria de saber quem escreveu, mas eu não sei, nunca achei, que quem tem raiva é cachorro. Nós seres humanos temos ódio. Todas as vezes que as pessoas estão com muita raiva delas ou dos outros, elas acabam, consequentemente, ficando culpadas por alguma situação. A raiva, ela está muito atrelada a essa coisa da culpa, sabe? Então, a pessoa sente muita, muita, muita raiva, logo em seguida, ela fica com sentimento de culpa. Então, a culpa, nesse aspecto, já é uma consequência da raiva. Como que ela vai melhorar? Entendendo por que ela precisou ficar tão raivosa com aquela pessoa, com tanto ódio. E aí, com certeza, a raiva vai sendo amenizada. Todas as situações estão atreladas a isso? Como eu disse, não. Culpa é sempre um sinalizador. Pare e observa, gente. Tudo na vida que a gente para e observa, nós aprendemos. Eu falo que a vida nos apresenta situações recorrentes para que tenha um aprendizado. Se a gente não aprende nunca e as situações se repetem sempre, algumas pessoas acontecem isso. Elas morrem
sem se conhecer e sem aprender. Mas quando situações aparecem com recorrência na sua vida, quer dizer que você está precisando ter comportamentos de mudança, você precisa mudar comportamentos, né? Você precisa escolher outros caminhos, outros movimentos. E a vida realmente nos dá esse presente, né? Todos os dias, quando nós dormimos e nós acordamos, no dia seguinte nós temos a oportunidade de recomeçar. Recomeçar com comportamentos diferentes, com escolhas diferentes. Gente, enquanto adultos, nós escolhemos os nossos caminhos. É claro que tem coisas assim que fogem, né? Nós não controlamos as coisas, muitas coisas, mas as nossas escolhas, as nossas sensações, a gente pode ir mudando. Mudar a sensação é algo muito difícil. Porque é algo característico da nossa estrutura, da nossa essência. Mas cada vez que nós mudamos o jeito de reagir, nós vamos vivendo mais em paz. Então, muitas vezes, você não vai mudar o seu jeito de ser, você não vai mudar a sua essência na profundidade. Eu gosto de comparar com a lapidação das pedras, da madeira. Mas quando a gente faz uma lapidação, vocês já viram uma pedra bruta? Eu tenho muitas pedras, próxima vez eu vou trazer. Uma pedra bruta e uma lapidação é o que dá todo o sentido. E nós somos assim. Se você é uma pessoa que tem muito medo, muita raiva e até por isso acaba sentindo muita culpa, você vai mudar essa sensação? Você pode mudar o jeito de pensar, de refletir e de agir. Se você muda o seu comportamento de agir, de pensar e de agir, com o decorrer do tempo a sua sensação não vai sendo tão ativada e você vai ficando mais em paz. Então eu quis falar um pouquinho sobre culpa com vocês. Lembre-se, culpa é o mal-estar necessário para a existência da civilização. E olhem para ela como um sinalizador. Ela está dizendo que tem algumas coisas ou muitas coisas fora do lugar. Olhe para isso com amor, mude o seu jeito de ver as coisas com o tempo. Ninguém muda do dia para a noite, isso não é fácil, não é possível, não existe mágica, existe trabalho duro e árduo. E melhore o seu jeito de viver. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. d1noticias.com, a notícia no seu celular.